Olá, turminha do quarto ano. Preparadas para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos estudar todos os seres vivos são importantes e a cadeia alimentar. Vamos lá dar início à nossa aula? Façam a agenda de hoje, 23/9/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo: todos os seres vivos são importantes e cadeia alimentar. Atividade: páginas 127, 129, 130 e 133. Todos os seres vivos são importantes. Existe na natureza uma grande variedade e quantidade de plantas e animais. Muitas vezes, não nos damos conta dessa diversidade, pois além dos bichos que nós podemos ver, existem diversos seres microscópicos que habitam todo o planeta Terra. Observem essa imagem. Então, essa imagem são seres microscópicos que só podemos visualizar através de um aparelho chamado microscópio. Todos os seres vivos são importantes. Para sobreviver, os animais precisam buscar o alimento e, ao mesmo tempo, defender-se de outros animais, para os quais servem de alimento. Então, os animais, para eles sobreviverem, eles precisam buscar o seu alimento e, ao mesmo tempo que ele vai buscar o seu alimento, ele precisa se defender de outros animais, para que ele não sirva de alimento para esses outros animais. Observe a imagem. Então, essa imagem é um esquema de uma relação alimentar entre os seres vivos na natureza. Uns precisam dos outros para se alimentar. Relação de alimentos entre os animais. Então, o trigo serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a coruja. A coruja serve de alimento para o gavião. O gavião serve de alimento para a onça. Os animais se alimentam de outros animais ou de vegetais. Pensando nisso, o que você acha que poderia acontecer no ambiente abaixo se o rato da relação alimentar da página anterior fosse eliminado? E o que aconteceria se todas as plantas morressem? Parem para pensar um pouquinho. O que aconteceria se o rato fosse eliminado? Quem iria ficar sem se alimentar, sem a comida? A coruja. E o que aconteceria se todas as plantas morressem? Os animais que se alimentam de vegetais não iriam ter o que comer e o seu habitat iria desaparecer. Observe a imagem. Então, essa imagem é um ambiente natural dos animais, aonde eles vivem, aonde eles se alimentam, aonde eles moram. Além da relação que vimos na página anterior, há muitas outras na natureza e o ser humano participa de muitas delas. Veja um exemplo. Observe a imagem. Então, essa imagem é um esquema de uma relação alimentar em que o ser humano participa. A alga serve de alimento para o caramujo serve de alimento para o peixe menor.
O peixe menor serve de alimento para o peixe maior e o peixe maior serve de alimento para o ser humano. Agora imagine o que aconteceria se o caramujo fosse extinto do ambiente. O peixe menor, ele ficaria sem o alimento. E agora vamos ver a cadeia alimentar. Os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. Eles são chamados de consumidores. Por que eles são chamados de consumidores? Porque eles se alimentam de outros seres vivos, ou seja, de outros animais. Alguns animais se alimentam de plantas, outros comem animais. Quando as plantas e os animais morrem, eles são decompostos na natureza, isto é, apodrecem. São as bactérias e os fungos que fazem com que isso aconteça. Esses seres que se alimentam de restos de plantas e de animais que já morreram são chamados de decompositores. Então, quando as plantinhas e os animais morrem, eles são decompostos na natureza, ou seja, eles ficam podres. E quem faz isso acontecer são as bactérias e os fungos. Observe a imagem: decompositores, consumidores e produtor. Como você pode perceber, produtores, consumidores e decompositores estão ligados pelo alimento. É como se fosse uma corrente, a qual damos o nome de cadeia alimentar. Cada elo da corrente representa um tipo de ser vivo que serve de alimento para o seguinte, e assim por diante. Fluxo de energia e de matérias nas cadeias alimentares. Observe na imagem abaixo como se dá a transferência de energia e de matéria nas cadeias alimentares. Então, essa é uma representação ao fluxo de energia na cadeia alimentar. A energia envolvida nas relações alimentares entre os seres vivos entra nas cadeias alimentares por meio da luz do sol e flui através de vários elementos que compõem a cadeia alimentar. A transferência de energia ao longo da cadeia alimentar segue uma única direção. Em cada nível da cadeia alimentar, uma parte da energia é utilizada para a manutenção da vida e outra parte é perdida para um ambiente na forma do calor. Assim, a quantidade de energia que é repassada para o próximo nível da cadeia alimentar é menor. Quando um ser vivo se alimenta de outro na cadeia alimentar, há essa transferência de energia e também de matéria. Na natureza, o fluxo de matéria é cíclico. Os elementos que compõem os seres vivos circulam entre os diversos níveis da cadeia alimentar, formando o ciclo dos nutrientes. Podemos representar graficamente a quantidade de energia em que cada cadeia por meio de uma pirâmide. Observe a imagem. Aí nós temos a pirâmide de energia, onde nós temos os produtores, depois os consumidores primários, depois os consumidores secundários e ao lado temos a perda de energia. Curiosidade: observar os micro-organismos para conhecer e estudar pequenos seres decompositores, as bactérias e os fungos. Utilizamos instrumentos que facilitam a sua visualização, os microscópios.
Observe abaixo um exemplo de fungo visto ao microscópio, para ter ideia de seu tamanho em relação a outros organismos e elementos. Esse aparelhinho aí que vocês estão vendo na figura é um microscópio e muitas coisas, os fungos, as bactérias, só dá para ver se for através dele. Um fungo no microscópio. E agora vamos praticar atividades, páginas 127, 129, 130 e 133. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Página 127. Primeira questão. Complete as frases de acordo com a figura abaixo. A. O gafanhoto se alimenta da planta. B. O sapo se alimenta do gafanhoto. C. A cobra se alimenta do sapo. D. O gafanhoto é o alimento do sapo, que é o alimento da cobra. Segunda questão. Agora, com um colega, escolha um ser vivo de cada grupo. Mostrem no espaço abaixo como eles se relacionam pela alimentação. Lembre-se de que a ponta da seta sempre fica na direção de quem come. Então, plantas. Nós temos couve, a lagarta e o passarinho. Cenoura, coelho, gavião. Ervas aquáticas, peixe e foca. Página 129. Primeira questão. Complete as cadeias alimentares abaixo com o nome dos seres que as compõem. Então, item A, folhas, lagarta e ave. B, capim, vaca e ser humano. O item C da 129. Observe agora o primeiro elemento de cada uma dessas cadeias. É sempre um animal ou um vegetal? Você saberia explicar por quê? É sempre um vegetal, porque só eles são capazes de produzir o próprio alimento, não dependendo de outros seres vivos para se alimentar. Já os animais precisam se alimentar de um vegetal ou de outro animal. D. Os decompositores também fazem parte dessas cadeias alimentares? Qual é a função deles? Sim, eles fazem parte de todas as cadeias alimentares. A função deles é decompor os restos de plantas e animais mortos e devolver sais minerais ao ambiente. E agora vamos para a página 130. Segunda questão da 130. Observe a figura e responda. A. Qual é o alimento do pássaro? É a lagarta. B. Qual é o alimento da lagarta? São as folhas da planta. 3. Quando o ser humano interfere nas cadeias alimentares, acontecem sérios problemas no ambiente. Observe a cadeia alimentar abaixo. Imagine e escreva o que poderia acontecer se, por causa da poluição ou da pesca descontrolada,
a maioria dos peixes desse lago morresse? A morte da maioria dos peixes do lago poderia causar um desequilíbrio ecológico, afetando também outras espécies, incluindo o ser humano. Quarta questão, vocês vão fazer essa atividadezinha do caderno de atividade e alegria, na página 21. E agora vamos para a correção da página 133. O item A. Cite alguns exemplos de troca de matéria entre os seres vivos dessa cadeia alimentar. O grilo serve de alimento para o sapo. O sapo é decomposto por fungo ou bactérias. E o vegetal serve de alimento para o grilo. B. Explique como se estabelece a troca de matéria entre os dois componentes dessa cadeia, as plantas e os decompositores. Os organismos decompositores convertem os restos de seres vivos em sais minerais, utilizáveis pelas plantas. As plantas, por sua vez, servem de alimento para os decompositores ao morrerem. Turminha, essa então foi a nossa correção. Coloque em corrigido e a data de hoje nas páginas que foram feitas, tá bom? Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.